Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente sempre buscando começar o nosso podcast dessa maneira, que é independente do horário que você está ouvindo, você se sente abraçado por todos nós. Agradecer Wagner Salles, companheiro de jornada, sempre com a gente aqui nessas discussões, nessa imersão tecnológica. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, meu querido. É um prazer sempre estar com você aqui discutindo sobre tecnologia e às vezes ficando avesso a elas, né? Porque quanto mais a gente descobre, menos a gente quer se envolver. Mais distante já está querendo ter. Já querendo morar numa casinha com um alpendrezinho, né? No meio do mato. Exato. E hoje a ideia é a gente discutir sobre informação. Quem detém essa informação são os grandes poderosos hoje em dia, né? Que podem trabalhar para o bem e para o mal. E para discutir com a gente, bater um papo sobre isso, professor Marjone Camelo, professor universitário, consultor em gestão. Obrigado pela presença, disponibilizar aqui seu tempo para trocar essa ideia com a gente. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu caro Giliardo, meu caro Wagner e todos os ouvintes. Você está ouvindo Podcast Review. Então, simbora, começar nosso podcast. Isso aqui tá meio parecendo... Eu tô tendo um review também, né? É um déjà vu? O intuito é esse, a gente sempre dá review na informação e tudo que acontece. Vamos lá. Pois é, professor, o ponto de partida é o seguinte. A gente sabia há pouco tempo, até de certa forma hoje em dia, quem detém dinheiro detém poder. Podemos dizer, há quem diga que dinheiro compra tudo, né? Mas com a tecnologia, com esse boom de informação constante que nos rodeia, que nos cerca a todo tempo, era o celular, agora é geladeira, é casa conectada, o mundo conectado, e a gente está aí nessa bolha de informação e grandes empresas, pessoas, governos detêm essa informação e manipulando ela, seja para o bem e para o mal. Mas essa questão de ter o poder de ter essa informação para usar ela, a coisa não é algo tão recente, né? Isso ela já vem de tempos atrás. O senhor analisa isso? Olha só, a questão da... Vamos começar com a questão que o nosso caro Nelson Rodrigues falava, né? Já que você falou de dinheiro, Nelson Rodrigues dizia que dinheiro compra até felicidade. Né? Nelson Rodrigues está coberto de razão. Nelson Rodrigues e suas pontadas e suas pontadas muito cruciais, muito contundentes no ser humano e na nossa sociedade e tal. Mas voltando à sua pergunta, informação sempre fez parte da sociedade. Tem um livro que hoje é um best-seller de um autor israelense chamado Yuval Harari. A estrutura básica do livro está pontuada em 3 elementos que o Harari coloca nessa evolução do Homo sapiens, que foi a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução tecnológica. Essas 3 revoluções fizeram o homem o que ele é hoje, né? E o que é que ele coloca lá da revolução cognitiva? A partir do momento que o Homo sapiens teve condições de criar história, de criar ficções, de fofocar, né? Ou seja, de trabalhar a informação e dar sentido a essa informação, isso fez com que o Homo sapiens se desenvolvesse e outros da sua espécie, como os neandertais, tal, não dominassem a Terra, né? Então, o que fez o Homo sapiens se prevalecer em relação aos demais da mesma espécie foi justamente essa revolução cognitiva, a capacidade de articular ficção, informação. Então, se a gente foi para a pré-história, a gente viu que na pré-história a informação e a capacidade de articular a informação fez com que houvesse o domínio de uma espécie. Na revolução agrícola também a gente teve que ter o conhecimento técnico que permitisse o ser humano deixar de ser nômade para viver em comunidades. Então, mais uma vez, a informação, o conhecimento fazendo parte de um processo evolutivo. E o outro elemento é a revolução tecnológica. E aí a revolução tecnológica coloca o homem num patamar diferenciado de evolução. E mais uma vez, a informação passa a ser o cerne. Sendo que, quando você coloca isso lá atrás, né,
na época da Revolução Industrial, existem alguns processos que faziam parte da construção de riqueza, né? Da construção de riqueza. Um autor americano chamado Alvin Toffler, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda. Na Terceira Onda, Alvin Toffler diz o seguinte: uma das coisas que ele diz que é fantástica, ele diz que existe a sociedade, ela é constituída por algumas esferas, uma coisa que ele chama de tecnosfera, a outra sociosfera e a outra infosfera. Eles, todas as sociedades, elas estão envoltas por essas esferas. A tecnosfera é a capacidade de construção de riqueza de uma sociedade. E isso muda de tempos em tempos. A tecnosfera ela junta a capacidade de produzir, de gerar energia, de produzir bens de consumo e de distribuir esses bens de consumo. Numa era agrícola, essa formação era uma. Numa era industrial, a formação é outra, né? A capacidade de geração de energia numa era agrícola era a força bruta dos animais. Quando você tem a Revolução Industrial, você começa a ter a energia a vapor, depois a energia elétrica, e hoje a quantidade de fontes de energia que nós conhecemos, a gente começando a trazer as fontes renováveis como um elemento extremamente importante de utilização de energia. Essa energia faz com que a gente produza, essa produção faz com que a gente distribua esses produtos. Então, quanto mais a gente utiliza energia, produz e vende, a gente gera riqueza. Isso é o cerne da visão industrial. O cerne da visão industrial. Sendo que, a partir de 1955, com o advento dos computadores e essa revolução da tecnologia da informação, esse elemento informação ganha uma perspectiva diferente. Vamos analisar o seguinte: para que eu pudesse gerar riqueza, eu teria que ter energia, produção e distribuição. Então, pense numa fábrica. Né? Para eu fazer uma fábrica, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter capital, eu tenho que ter grana, eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter móveis, prédios, maquinário, tudo isso. Quando a gente entra na era da informação, na sociedade da informação, esse processo muda. Ele literalmente muda. Uma das grandes empresas hoje, né, o Google, por exemplo, nasceu dentro de uma universidade. 2 universitários disseram: vamos fazer um site de busca. Sim, já tem site de busca. Não, mas o meu tem um diferencial. Então o cara não precisou de uma grande fábrica, né? Uma fábrica, tal. Ele só precisou de uma coisa. Aliás, de duas. Que estão entrelaçadas: informação e conhecimento. Informação e conhecimento fez com que uma das maiores empresas do mundo surgisse, o Google. E aí, essa é a mudança daquilo que a gente aponta como sendo uma era industrial para uma era da informação. Mas, sempre dizendo, a informação sempre fez parte do processo de evolução dos seres humanos. Isso a gente tem que entender. A grande questão é: como eu uso essa informação? Como é que eu uso? E aí, né, já que você falou do Google, eu vou tocar aqui no assunto que o Facebook reconheceu que até 126 milhões de usuários foram expostos a publicações, né, enganosas. O Twitter identificou 3.814 contas dedicadas a essa atividade de informações enganosas e acusaram, né, toda essa pesquisa aqui acusa Moscou para trazer ao ápice da grande chegada, né, empresarial me perdi. Eu ia falar da relação de Trump, da eleição dos Estados Unidos. Isso. Empresarial e presidencial, era essa palavra que eu estava procurando, do Donald Trump, né? Então aí que eu te pergunto o seguinte: a informação hoje, como a gente tinha falado no início, quando o Gilberto falou, é mais importante do que o próprio dinheiro, né? Porque levou aí uma pessoa à presidência do mundo. Porque a gente pode até colocar assim, sem exagero algum, que Donald Trump hoje gere o mundo. Tudo que ele faz
tem consequências para o planeta todo. E essa relação, se eu comentar posteriormente, fica muito clara no documentário Netflix, né? O Privacidade Hackeada, que mostra o caso da Cambridge Analytica, como é que ela colheu as informações, como é que ela trabalhou para modificar o pensamento do eleitorado lá dos Estados Unidos a favor de Trump. Isso é tão sério que tudo que se ouviu, que se viu, boa parte dele é, de certa forma, ou até verdadeiramente, uma mentira. Que aí é o caso que o professor disse, né? Aí a verdade é, quando se mandava carta, beleza, eu recebia a carta e tal, e lia, tava na minha mão, alguém assinou o diabo da carta. Daí, quando se mandava um memorando, quando se mandava um fax para alguém, a gente sabia de onde vinha, não era assim? Agora você recebe, ó, tia Mariquinha caiu do 3º andar, se matou e levou um gato junto. Foi tio que me mandou, mas tio recebeu da amiga que mandou para outra, e aí essa informação vai gerando um burburinho entre as pessoas, e de repente tia Mariquinha realmente se matou. Porque ela deve ter visto e deve ter ficado revoltada, foi lá e eu vou dar voz a essa situação. Não, brincadeiras à parte, não é um grande perigo? Você está ouvindo Podcast Review. É um grande perigo. Mas olha só, a gente tem que também tomar muito cuidado com essas questões. Vamos lá. Vou deixar uma pergunta no ar, ninguém precisa responder. Certo. Quem aqui já mentiu? Vocês que estão nos ouvindo, respondam para si, né? O saudoso Ariano Suassuna diz, já menti várias vezes, a gente, por bem, a gente tem que mentir, tal. Às vezes a gente mentindo, a gente faz um bem e tal. Então, brincadeiras à parte, o que a gente tem que entender? Que a mentira pode ser um elemento da informação, certo? A grande questão é que aquela mentira que eu dizia para um e a repercussão era ínfima, hoje a grande questão é que a informação ela não é mais massiva. A gente, com o advento das tecnologias massificadas, a galáxia de Gutenberg, né? A galáxia de Gutenberg, século XV, o cara inventou os tipos móveis, o primeiro livro a ser como é que se diz? Que foi impresso, efetivamente, foi a Bíblia, né? Mas isso vai lá no século XV. Aí a galáxia de Gutenberg levou o homem para um outro patamar, ou seja, nós saímos de uma era que era tudo manuscrito para uma era que passou a ser tipografia, né? Tipográfica, né? E hoje a gente escreve alguma coisa no Face, no Insta, no WhatsApp, e isso ganha uma dimensão fora do comum, porque os tipos móveis de Gutenberg nos tiraram do manuscrito para uma reprodutibilidade maior. A tecnologia da comunicação, o rádio, a TV, colocaram essa mesma informação numa reprodutibilidade técnica massiva, também muito grande, né? E que a gente só era receptor, né? Existia um emissor e um receptor bem claro. Existia clareza em quem estava emitindo e quem estava recebendo. Tinha o poder e quem deveria receber. Hoje a coisa diverge. Por quê? Primeiro, não é mais massivo, é rede. Né? Sociedade em Rede de Manuel Castells. Se você pegar os grandes compêndios hoje, até da área de marketing e tal, começam a mostrar a construção da rede. Então não é um emissor que fala para uma massa, é alguém que fala para uma rede. E essa rede, imaginem todos vocês que estão nos ouvindo, essa rede são pontos que estão todos interligados. Então aquilo que eu de alguma forma passo para alguém, eu não estou passando para alguém, eu estou passando para uma teia. E uma teia que eu não tenho a menor dimensão do que venha a ser. Então a repercussão disso pode ser extremamente danoso. E aí as pessoas começam a trabalhar. Já existem, você, Giliardo, citou uma empresa, né? A Cambridge Analytica, que
é uma das empresas hoje mais assediadas do ponto de vista de marketing político, né? De marketing político, porque com o avanço das tecnologias, os caras estão conseguindo pegar dados não estruturados, ou seja, o comentário que você coloca no teu Insta, no teu Face, a carinha que você postou, a curtida que você deu para um determinado assunto, pouco do teu perfil que tu descreveu ali, de características, de gostos, de hábitos. Aquilo diz quem você é. Então, quando você fala aí, a gente cita o poder da informação, o poder da troca de dados, a desinformação não está abrindo precedentes para que as pessoas fiquem realmente a par e à margem disso tudo? Sim, sim. Hoje é mais cruel. É mais cruel, Wagner. Eu enxergo como sendo mais cruel. Por quê? Porque há pouco tempo atrás você ficava desinformado. O que é desinformado? Você não tem aquela informação. Hoje é cruel. Você pode ter a informação correta, mas você pode ter uma falsa informação. E passar a acreditar nela. Então, quando você é desinformado, né, você não tem um conhecimento, você não tem como opinar sobre aquilo, porque você não tem aquela informação. Hoje não. Hoje você tem que ter cuidado para saber se aquela informação ela procede, se há procedência. E as pessoas às vezes não têm maturidade para identificar o que procede e o que não procede, né? E aí há uma proliferação realmente de mentiras, de enganos, e isso causa tumulto. Mas o problema aí é da informação? Eu considero que não. É como se a gente dissesse assim, a faca, né? Vamos pensar no instrumento, a faca. O que é uma faca? É um instrumento de corte. Aí vamos dizer, a faca é um instrumento de corte bom ou ruim? Vamos lá, a faca é um instrumento de corte. Vai depender da finalidade que você vai dar. Exatamente. Na mão de um chefe de cozinha é magnífico. É magnífico. Na mão de um serial killer, sim, tem outra finalidade. Então, o problema não está na faca, porque a faca tem um fim, cortar, né? A informação tem um fim, né? A informação tem um fim, deixar as pessoas conscientes, né? Criar conhecimento, ela tem um fim. Agora, como eu uso a informação, aí é que está a questão. Acho que esse é o cuidado que nós temos que efetivamente ter. Como é que a gente pode ter esses cuidados, Marjone? Como é que eu posso estar abrindo aí as redes sociais, abrir os sites, aí como é que eu vou saber o que é verdade e o que não é? É difícil a gente tecer um comentário sobre isso, mas para mim só existem alguns caminhos, mas um deles para mim é muito claro, sabe, Wagner? A questão da educação. Você só consegue discernir algo se você tiver um mínimo de educação. E aí, a grande questão dessa proliferação exacerbada da informação, e é isso que a gente tem que ter cuidado, é o seguinte: você ler 2 posts sobre cardiologia e você já se sente o cardiologista. Melhor assistir 3 ou 4 temporadas de Grey's Anatomy e se achar um especialista de cirurgião. Estou passando receita para as pessoas. Dor no quê? Dor no ombro. Eu vi em Grey's Anatomy que é assim, assado. Não, existe caso real, teve caso real de pessoas que estavam prescrevendo, consultando, porque se sentiu suficientemente entendido do assunto para poder orientar uma pessoa médica, porque assistiu uma série. Sabe qual é o maior erro das pessoas hoje em rede social? É apenas surfar na informação e não mergulhar. Como é que fazem isso? Eles leem apenas o cabeçalho, eles leem apenas a manchete. Eles sequer abrem o link. Exato. Sabe? Aí você leu, eita, poxa, foi, então eu já vou repassar para alguém. E vai passando sem responsabilidade alguma. Nesse ponto, até pouco tempo atrás era muito comum as pessoas produzirem algumas notícias, entre aspas, falsas, com pegadinha.
tinha a foto, o título, a manchete. Quando você clicava no link, aí vinha a foto do Sérgio Malandro. Pegadinha do malandro. Tipo, a pessoa clicou, ele ia saber que aquilo era falso. Mas não, acaba que ele nem abriu, ele já vai e sai replicando. Já mandou. Isso que você falou, Wagner, é interessante. Nós não temos profundidade. Nós ficamos nas notas de rodapé. Exatamente. Isso é o que o saudoso sociólogo polonês Zygmunt Bauman falava de sociedade líquida. Nós vivemos numa sociedade líquida. E assim, tentando resumir o que Bauman apontava, a sociedade líquida, ela é fluida, mas ela não é profunda. Exatamente. Né? Então ela traz fluidez, mas ela não traz profundidade. Bauman morreu extremamente jovem, aos 92 anos, se não me falha a memória, com a cabeça extremamente lúcida e dizendo que não entendia como é que um jovem de 22 anos tem 5 mil, 10 mil, 20 mil amigos, se ele aos 90 só conseguia ter 4, efetivamente. E o que é que isso significa? Significa o seguinte: a noção de amizade de um jovem de 20 anos é uma, a noção de amizade de Bauman era outra, totalmente diferente. Você está ouvindo Podcast Review. Ô Marjone, tu fizesse uma analogia com a faca em relação à informação. Vai depender de como a gente usa, para o bem ou para o mal. A gente falou da informação um pouco de algumas formas que elas foram usadas para o mal. Mas essa mesma informação também ela está sendo trabalhada para o bem. A gente vê a questão do monitoramento, a gente trazendo um pouco de internet das coisas, casas hiperconectadas que está mapeando se as pessoas estão se alimentando bem, se o batimento cardíaco está bom, se o sono está bem, enfim. E isso trabalhando parâmetros para auxiliar na questão do cuidado da saúde, fora outras coisas que possibilitam esse uso da informação. Como você também mencionou, ela está sendo usada para trabalho de marketing, para um trabalho comercial, essa relação de construir um produto, um serviço melhor para o usuário. Fala um pouco dessa tecnologia, dessa informação que está sendo usada para esse lado bom da coisa. Olha só, essa pergunta é interessante, Liane. Quando a gente fala na perspectiva do marketing, do mercado, né, e eu sou alucinado por isso, a gente começa a perceber, eu estava discutindo com um grande amigo meu, o professor Henrique Chaves, que a base é a mesma, a forma é que é diferente. Olha só, segmentação. Segmentação é uma questão elementar do marketing. Nós temos que segmentar os públicos, tal. A grande questão é que isso já era discutido no século passado, certo? O que muda hoje é a forma. Você consegue estabelecer um processo de segmentação por causa da quantidade de informação que você consegue tratar. Essa é a grande questão. Vamos lá. Tem uma empresa, uma startup, que não é mais uma startup, já é um unicórnio. Para quem não conhece esse jargão, unicórnio é uma startup que começa a valer $1 bilhão de dólares no mercado, né? Aqui no Brasil nós temos poucas, a maior quantidade de unicórnios existentes no mundo é na China, depois dos Estados Unidos. Aqui nós temos alguma e no estado de Pernambuco nós temos uma chamada Inloco, né? Hoje é Inloco, né? Era Inloco Media, agora é Inloco, né? E os caras, um menino que saiu da universidade e tal, disse assim, vamos fazer um aplicativo para identificar as pessoas que entram no shopping e tal, né? Fazendo o processo de geolocalização, né? Então, olha só, isso a segmentação falava, mas não tinha um ferramental tecnológico que pudesse chegar a esse ponto. Você entrar numa loja e ter uma série de câmeras, e essas câmeras que no século passado era usado para segurança, hoje está sendo utilizado para saber qual é o nível de satisfação dos clientes.
Quem são os clientes que entram nessa loja? Quantos homens entram? Quantas mulheres entram? Quem compra? Quem efetiva mais compra? Quanto tempo passa em frente a uma vitrine? Exatamente. Qual é a área da loja que circula? E essas informações, elas são trabalhadas e isso gera tomada de decisão. Isso gera uma série de informações importantes. Eu estava vendo uma matéria ontem no telejornal. E eles estão fazendo uma série justamente sobre inteligência artificial, inteligência digital, digamos, para essa questão. E eles estavam mostrando o case do hospital Albert Einstein, onde eles fazem um trabalho de monitoramento o tempo todo dos pacientes, desde quando a pessoa chega na emergência. Assim que o primeiro atendente que vai fazer o processo de classificação já está cadastrando as informações no sistema. Então existe uma base que já vai dando um percentual de probabilidade se aquele paciente vai ser internado ou não. Então, conforme o paciente chegou a um determinado ponto, já diz que o grau, antes do paciente chegar efetivamente no médico, para o médico avaliar ele e dizer, não, você vai ficar internado ou não. O sistema lá já está dizendo que aquele paciente, digamos, tem 90% de chance de ficar hospitalizado. Então, eles já estão basicamente preparando todo o leito para receptar o cara. Então, imagina assim, em fração de segundos, posso dizer, o rapaz já vai ter toda a documentação, todo o processo, quarto reservado, ele já vai direto para o leito para poder ficar a questão da hospitalização. Fora uma série de outras coisas que vão avaliando para poder trabalhar, se prevenir possíveis casos de doença que venha a desenvolver. Eu vi outro caso, que já é um outro hospital em Fortaleza, que o médico, quando faz uma avaliação mais ou menos das umas características de um possível câncer, o banco de dados já vai cruzando com milhões de casos no país, no mundo, na verdade, para traçar um perfil e dizer qual os procedimentos, quais possíveis tratamentos são melhores para aquele determinado processo. Imagina a rapidez nessa evolução do tratamento de uma possível cura desse diagnóstico, porque, querendo ou não, se for homem para o homem, o médico ele vai avaliar, vai passar a prescrever uma coisa, outra, testar uma coisa, não dá certo, enfim, é algo impressionante do ponto de vista de dizer assim, o quanto sabem das nossas informações, do quanto tá se construindo essa grande bolha. Sim. Como você colocou aí, um elemento extremamente importante. Junto com informação, a gente tem hoje inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, né, a computação nas nuvens, Learn Machine, todos esses elementos que são elementos que estão utilizando da informação para gerar, né, conhecimento. Por exemplo, a IBM tem o Watson, né? O Watson é o computador de inteligência artificial da IBM que nos faz enxergar que a telemedicina é algo que nós não podemos fugir. Nós, humanidade, e um país como o Brasil, que em determinadas regiões são extremamente carentes de médico, nós vamos, quer queiramos ou não, nós vamos ter que nos pautar por isso, pela telemedicina. Então você vai chegar num consultório, numa sala, que você vai olhar para um computador e lá você vai ver um médico que está em algum lugar do país ou do mundo e você vai passar alguns sinais vitais, né? Vão medir algumas coisas, o médico vai ver em tempo real e vai fazer o teu atendimento. O Watson já consegue dar alguns diagnósticos de câncer com uma precisão muito maior do que qualquer médico, por um simples motivo. Coloca-se no computador as informações sobre milhões e milhões e milhões de casos já existentes e ele processa. Em fração de segundos, né? Exato. Nenhum ser humano tem condição de fazer isso. Então a capacidade de acerto do Watson já foi averiguada. A capacidade de acerto dele está girando em 96%. Enquanto médicos extremamente gabaritados, né, chegam a pontuar a 50%, 60%, né, quando você pega uma série de casos. Então, não dá para a gente brigar com a máquina em determinados casos, né?
isso vai fazer com que a nossa vida, ela literalmente mude, a nossa vida social mude. Você está ouvindo Podcast Review. Aí, a partir do momento que surge a internet, que surge a capacidade de você mandar informações, trocar imagens, aí, poxa, essa tecnologia ganhou um sentido que até então não tinha, né? O que é que eu quero dizer com isso? Hoje existem tecnologias que no futuro, junto com outras descobertas, podem proporcionar coisas que nesse exato momento a gente não consegue vislumbrar. Isso... Então o seu recado aí pra galera seria estudem. Sempre. E assim, é outro elemento, Wagner. O papel do professor mudou, cara. Porque aquele professor que subia no tabladozinho, tem o tabladozinho que subia, ficava mais alto para dizer: eu sou o detentor do conhecimento e vocês são aqueles seres sem luz. Isso não existe, cara, isso não existe. Eu tô em sala de aula, aí eu cito alguma coisa, aí o menino tá lá do outro lado, puxa o Google e diz: professor, é isso mesmo. Diga aí. Ou então eu esqueço o nome de algum, e alguém acha para você. O cara na hora ele acha tal, né? Ele traz um exemplo que eu não sabia, né? Note que esse tipo de ação aí que você citou do aluno, ela é natural, ela passou a ser natural das pessoas. Eu, quando eu estou vendo televisão, estou assistindo alguma coisa que eu não sei do que se trata, que a pessoa está falando, antes de ela acabar de falar, eu já descobri no Google, já sei o que é. Pronto. Entendeu? E é a construção da informação que vai, assim, por momentos que você vai construindo. Na questão de estar pesquisando, eu estava acompanhando algumas séries que são baseadas em fatos reais. Então, o que acontece? Existem alguns personagens que, tipo, me causa curiosidade. Quem realmente é essa pessoa? Você vai lá e pesquisa. Aí, dou a pausa, vou lá, faço a pesquisa do nome, vejo a pessoa, o histórico, e ainda confiro se a história está batendo com o que está lá. Exatamente. O processo de construção desse conhecimento. Você dá o crivo da informação, né? Exato. O crivo da informação. Realmente é o que as pessoas deveriam fazer, que elas não fazem. Sabe? Mas... Você vem lá e deixa eu checar se isso é verdade. Checou que é verdade, continua a história. Beleza. E isso as pessoas às vezes não têm a maturidade. E olha que isso que vocês estão colocando aqui é extremamente interessante. E olha como é rico. É rico, é importante, causa mudanças, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado. Na Idade Média, quem tinha informação e conhecimento? Quem estava no clero, né? Depois a gente ultrapassou a Idade Média, o Iluminismo, aí quem tinha conhecimento? Os nobres. Aí vem a questão da burguesia, vem a indústria, vem isso. Quem tinha conhecimento? Os Rockefeller. Quem tinha dinheiro. Verdade. Quem tinha dinheiro. Aí depois a coisa vai proliferando, a informação vai... Então, se você estava nos grandes centros, você tinha condições de ter mais informação. Hoje... Você tá no interior, você puxa o teu celular e você pode entrar na biblioteca de Harvard, na biblioteca do Senado americano. Exatamente. A grande revolução da informação não está necessariamente nos grandes centros, porque os grandes centros já tinham muita informação fervilhando já há algum tempo. A grande revolução está na cidadezinha do interior, que faz com que aquela pessoa que nunca teve acesso à informação passe a vir a ter. E aí como é que a gente vai promover a mudança cultural, né, econômica, de vida dessas pessoas que começam. Um exemplo a ter disso informação. é se você pega a imagem de um jovem brasileiro, um jovem alemão, um jovem irlandês, um jovem americano e coloca todos juntos. Se eles calarem a boca, você não sabe quem é quem. Porque eles são todos iguais. A aldeia ficou muito próxima. Perfeito. Entende? Perfeito. É tudo muito próximo, né? Então, e outra, você não consegue mais falar, fulano é um matuto. Você não consegue mais dizer isso. Você mora em tal cidade, ok. Existem diferenças, óbvio que existem, mas a da informação não existe mais.
E se a gente analisar, e mais uma vez, eu gosto muito desses elementos, sabe, Wagner, Giliardi, todos que nos escutam. A questão de você olhar para o passado e enxergar que ele coloca sentido no nosso presente e aponta luz para o nosso futuro. Se a gente falou aqui de globalização, e eu faço muito essa pergunta para os meus alunos. Pessoal, o que é globalização? Porque às vezes a gente tende a confundir globalização com a utilização de tecnologia da informação e da comunicação, que não que isso seja uma mentira, mas isso não necessariamente é a verdade. A globalização é um processo de quebra de barreira geográfica. Então, o Brasil é resultado de um processo de globalização. Quando Cabral lá veio fugido, pegou a nau, veio fugido. E assim, descobriu que já estava descoberto que tinha gente aqui. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas quando o cara rompeu, sangrou os mares e quebrou essa barreira geográfica, né, da Europa e veio aqui para as Américas, ele rompeu barreira geográfica. Sempre que ele rompeu barreira geográfica com uma nau que tinha a força dos ventos. Hoje a gente rompe barreira geográfica com o celular. Então você consegue agora conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É instantâneo. É instantâneo isso. Na verdade, né? Não apenas conversar, você consegue conhecer o mundo, né? Visitar lugares que você nunca imaginou visitar. O que visitar é o Google Earth, né? É bom demais passear por Nova York. Eu faço isso de vez em quando. Eu vou lá passeando. Passear, conversar, passear, comprar, adquirir o que quiser. Aí isso aí já é com quiser. você que tem um salário alto, não. que tá comprando na Champs-Élysées, né? Isso aí já é com você. Eu só faço passear mesmo. Mas, Jonas, pra gente finalizar, se é que possível responder, nessa guerra de bem ou mal, nessa luta pelo poder chamado informação, dá pra dizer a um curto prazo ou longo prazo, mas enfim, que teremos um vencedor? O bem vence o mal, espanto temporal. O fraco fica forte. Eu acho que a gente não deve tratar, pelo menos eu não gosto de tratar assim como a briga do bem contra o mal, né? Porque se eu me colocar no lado do bem, quem não pensar igual a mim vai ser o lado do mal. Eu acho que é o seguinte: a informação, como a gente começou esse podcast, a informação faz parte da nossa vida desde a nossa pré-história, né? Nós estamos aqui porque o Homo sapiens conseguiu articular a ficção, contar as histórias, fazer a fofoca, tal, e isso colocou o Homo sapiens num patamar diferenciado da espécie, né? E a informação continua no cerne das nossas relações. A grande questão é que hoje a gente precisa utilizar e dinamizar essa informação em todos os sentidos. Se eu estou na sala de aula, eu preciso entender que a aula que eu estou ministrando, ela não pode ser cartorial, muito menos ela tende a mudar cada vez mais. Sabe por quê? Porque antigamente você ia para uma escola e tinha que estudar com aquele professor daquela escola. Hoje você pode aprender um assunto com o professor que você escolheu. Exatamente. Esse é o poder da informação. E é isso que nos coloca num patamar diferente. O patamar da escolha, o patamar de criar coisas novas a partir da informação, a partir do uso da tecnologia, né? E isso a gente utiliza em sala de aula, isso a gente utiliza no mercado, isso a gente utiliza no governo, isso a gente utiliza nas nossas relações no dia a dia, né? A tecnologia tem o poder de aproximar o que está distante e distanciar o que está próximo, ou seja, a gente conversa com um amigo que está do outro lado do mundo, mas às vezes a gente não sabe o nome do nosso vizinho de prédio. É um outro elemento, né? É um outro elemento que a gente precisa
entender também. Então, eu acho que não vai ter vitorioso. A gente sempre vai continuar sempre. Vai ser sempre a mutação, né? Em busca de algo melhor. E aí a gente muda. Hoje não está igual ao que era ontem, né? E amanhã não vai estar igual ao que era hoje. E aí o que envelhece somos nós. Eu deixo o nosso podcast com a seguinte colocação. Eu acho que diante de tudo que a gente viu, o mais importante é vamos construir as coisas com respeito, né? Respeito pelo outro, respeito pela diferença, respeito. Se eu respeito o outro, né, muito daquilo que eu faço vai reverberar de forma positiva para mim também. Seja a aula que eu estou ministrando, seja a consultoria que eu estou fazendo numa determinada empresa, seja a nossa relação amorosa, o que for. Se a gente estabelece o respeito, o resultado disso vai ser algo positivo, extremamente positivo. E não tem ganhadores nem perdedores, né? Em um determinado momento você vai ganhar, em outro você vai perder, e isso faz parte da vida. Muito bom. Esqueceu de acreditar Marjones como o cara. Exato, fica aí o registro. Né? O cara. Então, obrigado, professor, porque foi uma aula. Eu acho que tivemos aí um pequeno curso de extensão aí numa pós-graduação. Pega o diploma onde? Que conversa excelente, viu? Sempre muito bom, obrigado, né? muito obrigado Sempre para vocês por essa discussão. Valeu, meu querido. Onde a gente consegue ver o podcast review? Me diga aí. Como a gente sempre traz, portal NE10 Interior, basta acessar ne10interior.com.br ou, para quem preferir, na sua loja de áudio predileta. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Hear This e tantas outras plataformas. Só é procurar, é simples, é fácil. Acho tão elegante poder falar essas coisas. E detalhe, para quem quiser contribuir, dar sua crítica, sua sugestão, enviar uma sugestão de tema para a gente discutir aqui, falar mais, pode nos passar um e-mail para podcast@tvjc.com.br e trocar essa ideia bacana com a gente, passar esse feedback aí para a gente poder estar cada vez mais contribuindo, agregando mais informação na vida das pessoas. Então, forte abraço e até a próxima. See you later, guys. Abraço, pessoal. Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço.